Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, tentando me convencer que propaganda não é só isso aí. @LucasSchuch, SCHUCH. Esse é o canal oficial para você mandar o seu recado, a sua opinião sobre o episódio. Então, cola lá no meu Instagram, eu adoro trocar ideias sobre os problemas e também as soluções que o mercado da propaganda está encontrando. Eu sempre achei curioso como em propaganda e em várias outras indústrias, a gente não tá sozinho nessa não, tem uma espécie de cheguei lá quando você sai da sua cidade natal e vai para o grande centro mais próximo de você. Eu sou de Santa Maria, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. O meu chegar lá era ir até Porto Alegre num primeiro momento, a capital mais próxima de mim. E voltar para minha cidade por muito tempo era um problema. Nossa, eu não posso voltar, eu vou regredir. Hoje eu vejo a grande bobagem que isso era, mas tudo bem. Por sua vez, as pessoas que eu conheci em Porto Alegre não se contentavam com estar só em Porto Alegre. E eu sempre ouvia então, cara, eu acho que eu vou tentar São Paulo. E essas pessoas tinham a mesma percepção que eu. Nossa, não pode dar errado, eu não posso voltar para Porto Alegre. Seria regredir. Mas peraí, essa pessoa regrediria, entre aspas aqui, para o lugar que para mim sempre foi o progredir? Bom, daí eu comecei a me relacionar com alguns jovens publicitários de São Paulo e comecei a ouvir, eu preciso ter uma experiência internacional na minha carreira. Gente, e quem nasceu em Londres e Nova York almeja o quê? Até onde eu sei, não tem venda de mídia e Facebook em Marte para você criar nada não. Eu tenho a sensação que essa galera sonha, veja você, com alguns espaços de trabalho que a gente não percebe aqui. Talvez para alguns publicitários e publicitárias de Nova York, seria bacana trabalhar para umas marcas pequenas em uma cidade no norte da Índia, ou sei lá, trabalhar numa agência de propaganda em Gaborone. O que, você não sabe onde fica Gaborone? Gaborone é a capital de um país africano chamado Botsuana. Vê, essa galera de Gaborone tá na capital do seu país, a maior cidade, o maior centro econômico do país. Deve ser incrível trabalhar lá. Então, Gaborone tem 100 mil pessoas a menos que Santa Maria, o lugar para onde eu sempre achei que voltar seria regredir. Para começar essa pauta, eu fui pesquisar como está o cenário de brasileiros e brasileiras trabalhando com propaganda no exterior. Foi bem difícil encontrar o cenário de brasileiras trabalhando lá fora. Mas eu vou te dizer que com 15 minutinhos de busca, você vai estar sabendo tudo sobre os grandes líderes homens desse país, se você quiser. O sucesso estrondoso deles lá fora e as grandes dificuldades são os nossos guerreirinhos, né? Que eles estão passando lá fora. Foi mal, galera, eu não vou repetir o nome de nenhum deles aqui. Se você tiver interesse, Google aí que vai ser fácil. Mas eu admito, eu fui ingênuo nas minhas primeiras buscas. Joguei lá, publicitários morando fora do país e fui no primeiro link. Bom, não preciso dizer que 6 homens brancos em cargos de liderança, né? No segundo link tinham 10. Uma era mulher. Aí, ó, a melhora é evidente, só não vê quem não quer. Bom, esse episódio nem é sobre gênero, mas como eu já falei por aqui antes, essas pautas latentes do mercado não vão ser minimizadas nesse podcast. É interessante pensar que não é por falta dessas mulheres trampando na gringa que a gente acha poucas respostas. Em 2017, a Laura Chiavone liderou o movimento Find the Woman BR, ou Find the Woman BR, se você foi alfabetizado, sei lá, em Gaborone, que reuniu na época nada menos que 200 mulheres trampando com propaganda e marketing fora do Brasil. Hoje, se você procurar essa lista, tem lá 353 mulheres incríveis e o melhor, com o LinkedIn de cada uma delas. Então, já encurtei o link aqui para você cair lá rapidão, bit.ly/listamulheres e começa a seguir todas elas. A maioria dos ouvintes desse podcast está entre 20 e 25 anos, ou seja, estão saindo dos cursos de propaganda ou já nos primeiros anos de mercado de trabalho. Foi mal pra galera que tem a minha idade, quando eu vejo esses dados eu também fecho a janela rápido e finjo que eu ainda sou jovem.
Mas relaxa, a minha galera dos 25 aos 35 é o segundo maior grupo, coladinho ali na sequência, então fica por perto, se mantém ouvindo o episódio aí. Quando eu tinha essa idade e também estava saindo do curso de propaganda, sair direto para fora do país não era tanto uma possibilidade assim, porque o dólar era 2 para 1. Eu sei, saudades. E você lembra quem era a presidente, né? Bom, deixa pra lá. Então, o pedágio emocional de morar fora do país, a barreira da língua e tudo mais, não compensavam tanto, e ainda era um momento que a gente questionava bem menos os problemas dessa indústria. Então, ficar por aqui ainda era a melhor opção. Hoje, a gente tá com o dólar 4 para 1. Já pensou? A possibilidade de um bom salário e mandar um dinheirinho super valorizado pra família aqui? E ainda por cima, a propaganda brasileira tá recém agora começando a exorcizar os seus demônios. Outros países já estão debatendo problemas estruturais nessa indústria há mais tempo. Bom, por favor, vira-latismo aqui não vai acontecer. Outros países enfrentam seus próprios problemas nessa indústria e a gente vai chegar lá. Então, você soma uma indústria que tem um outro ritmo, um pouco mais lento, e ainda por cima num contexto que valoriza o profissional brasileiro. E isso passa a ser uma primeira possibilidade para esses jovens de 20 a 25 anos. Eu confesso que eu costumava ter um pouco de preguiça dessas reportagens desses profissionais que chegaram lá. Porque no fim do dia, se você deu a mesma googlada que eu, percebeu que era sempre os mesmos profissionais citados como exemplo. Por isso, foi uma alegria imensa encontrar a lista de mulheres incríveis trampando fora do país que a Laura organizou. E especialmente ver a convidada desse episódio elencada lá foi uma confirmação de que existem muitos bons exemplos pra gente olhar e se inspirar. De novo, bit.ly/lista mulheres. É sempre bom reforçar que, sim, é também um espaço de privilégio você poder optar por largar tudo e correr atrás de uma oportunidade fora do país, mas é muito importante que jovens tenham sim essas opções. Talvez assim, donos de agência e novos modelos de comunicação daqui se deem conta que eles podem perder talentos jovens para fora do país e isso impulsione cada vez mais mudanças. Felizmente, por aqui acabam as pistas que eu tenho sobre direcionamentos de carreira internacional, porque assim eu precisei ir pedir as opiniões de outra pessoa sobre tudo isso. Afinal, ela viveu essas mudanças de país muito jovem e tem uma das carreiras mais vertiginosas da propaganda. A Bianca Guimarães se tornou VP de criação da BBDO Nova York aos 30 anos. Ela foi por 4 anos indicada pela Business Insider na lista das 30 pessoas mais criativas da indústria abaixo dos 30 anos, e também está figurando em listas como da Adweek, AdAge, 3% Conference e outras mais. Ah sim, e um filme que ela criou foi indicado ao Emmy. Bom, se tem alguém que definitivamente pode nos ajudar com esse chegar lá em propaganda, é a Bianca. Ah, sim. Um agradecimento importante para essa pauta é para o André Chaves. Ele que construiu essa ponte incrível com a Bianca e eu pude ver o trabalho que o André faz no papel e caneta como conector sendo realizado na prática, assim, foi incrível. Se você não conhece o trabalho do André, escuta o episódio sobre pessoas desse podcast. Quando eu comecei esse projeto para falar sobre propaganda com os escudos baixos assim, eu queria muito encontrar pessoas generosas que dessem esperança em quem tá ouvindo. Falar com a Bianca e com o André e todos os outros convidados até hoje foram exemplos perfeitos disso. Muito obrigado, André, e todo mundo que já passou pelo Propaganda Não É Só Isso Aí. Bianca, eu queria começar te agradecendo pela oportunidade de falar contigo, pelo teu tempo e tudo mais. Eu queria que você começasse se apresentando qual é o seu rolê na vida e também na propaganda. Imagina, o prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Adorei o episódio do André. Estou muito feliz de estar participando. Bom, pra mim, assim, eu comecei em relação ao meu rolê na propaganda, eu morava em São Paulo, hoje em dia eu moro em Nova York, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de faculdade, aquela história, né, que você é mais nova e já tem que escolher, né, o que você vai fazer pro resto da vida, e aí eu sabia o que eu não queria fazer. E aí sobrou algumas profissões, assim, publicidade, rádio e TV, na época, né, cinema, moda, eram coisas mais, né, que eu considerava. Aí eu resolvi prestar publicidade, passei, não sabia muito o que eu tava, o que era publicidade, como era, o que realmente eu tava
eu tava pela frente. E aí eu acabei adorando, gostei entendi melhor na faculdade, acabei indo um pouco mais para a área de criação, assim, me identificando mais com a área de criação, então eu comecei por conta própria já, em específico a área de direção de arte. Por conta própria eu comecei a mexer nos programas, né, meio que aprender sozinha como é que fazia, e ao mesmo tempo também ficar às vezes depois do horário das aulas, né, na faculdade para fazer umas aulinhas de como que mexia no Photoshop, Illustrator, essas coisas. E aí, depois eu acho que eu estava no segundo ano da faculdade, eu acabei tendo uma oportunidade de fazer um estágio numa agência. Era uma agência super pequena, chamada WG, e eu peguei o estágio, era um estágio assim, meio que faz tudo, sabe? Eu tava na área de criação, mas como a agência era pequena, você ficava muito ligada às outras partes do processo, que foi muito interessante para mim, de eu conseguir ter uma noção maior, assim, em prática de como que era o mundo da publicidade. E aí lá eu fiquei um tempo e acabei que eu montei um portfólio, porque, né, até então foi esse estágio que tive essa oportunidade, eu nem tinha direito a essa sabedoria de montar um portfólio, de ir atrás de um trabalho mesmo. E aí eu montei um portfólio durante esse tempo lá e tive uma oportunidade de começar a trabalhar na Eugênio, que já era uma agência maior, e sim, eu fiquei lá um tempo, foi muito legal também, aprendi muita coisa, tive muita gente bacana, né, em volta de mim, que, né, acreditava em mim, me ajudou muito. E eu fiquei lá até eu resolver vir para Nova York e trabalhar na Thomson aqui. Aí eu já tô em Nova York, vai fazer quase 10 anos, e eu trabalhei por 4 anos e meio na Thomson daqui, e depois agora eu tô na BBDO já pelo resto do tempo. Então foi de certa forma, né, uma trajetória tradicional, assim, de começar estagiando, aí pular para uma agência um pouco maior, e aí, né, vir para cá, para fora. Aqui. Esse podcast, ele quer falar muito mais de peito aberto, assim, sobre a propaganda, baixar os escudos mesmo, é um lema por aqui, então hoje eu acho que a gente vai falar muito mais com a Bianca do que com a VP da BBDO, e eu queria te perguntar, assim, por que com 22 anos você decide pelos Estados Unidos, e especialmente como foi essa chegada em outro país, assim, você já tinha os contatinhos, tudo, foi com tudo armado, ou foi sem nada, assim, me conta. Não tinha tudo armado, não. Foi muito, assim... eu tava um pouco insatisfeita com a minha vida, né, no Brasil em geral, assim. Do profissional, tava legal trabalhar na Eugênio, eu gostava muito de lá. Eu queria, assim, continuar evoluindo na minha carreira e tava procurando alguma coisa diferente. Uhum. E o pessoal também, eu tava querendo... uma mudança, tava achando que eu tinha que fazer alguma coisa a mais, assim. E aí a minha prima, ela me falou que estava indo para Nova York fazer um curso de inglês, vindo para Nova York fazer um curso de inglês. Uhum. E aí ela falou isso e eu falei, acho que eu vou com você. Ela falou, eu vou ficar 3 meses. Aí eu falei, eu vou tentar procurar algum curso de design, alguma coisa, assim, uma desculpa para eu, né, poder vir para cá e fazer alguma coisa, porque, né, eu não queria só vir para, né, ficar parada, e também queria ver um visto de estudante e tal. Aí eu falei, vou ver um curso, enquanto eu estiver fazendo o curso eu procuro um trabalho, eu vejo se eu, né, bato nas portas e vejo se eu consigo alguma oportunidade. Uhum. E aí acabou que eu comecei a organizar isso, e antes mesmo de eu pesquisar o curso, eu conheci, eu estava conversando com um amigo do meu irmão, e ele falou, o meu padrasto trabalha na Thomson de Nova York, você não quer, né, trocar uma ideia com ele ou ver? Eu falei, nossa, claro. Aí eu falei com ele e ele me conseguiu uma entrevista na Thomson aqui de São Paulo com a Andréa Siqueira. E aí de São Paulo, né, na época ela trabalhava lá. Uhum. E ela foi super bacana comigo. A gente né, se conheceu, contei pra ela um pouco de mim. E ela passou um feedback pra Thomson aqui de Nova York. E eu acabei conseguindo, como se, né, eu já era formada na época, então como se fosse um trabalho provisório aqui. Sim. Ia ser mais ou menos de, né, pouco tempo, de repente uns 3 meses, tal, como mais uma experiência. E aí eu vim, não acabei nem fazendo o curso de design,
E eu acabei ficando lá 4 anos e meio, né? Eles acabaram me sponsoring o visto de trabalho mesmo. Uhum. E eu fiquei, e deu tudo certo. E foi assim, realmente as coisas se encaixaram no momento certo. Tá, e me conta que desafios um jovem ou uma jovem que opte por um caminho parecido com o seu vai enfrentar, assim. Qual foi o seu primeiro desafio trabalhando fora do país? Foi a língua, foi a barreira da língua, foi a cultura? O que aconteceu, assim, que você lembra que esse foi o meu primeiro desafio aqui? Eu tive 2 grandes desafios. O primeiro foi a língua, assim. Eu acho que parece até básico, mas eu falava inglês bem. Eu sempre fiz, né, aula de inglês, assim, além, né, de aprender inglês na escola. E eu falava inglês bem, mas eu fiquei até surpresa do quanto não era suficiente, assim, só falar inglês bem. A questão, né, a gente trabalha muito com expressar nossas ideias, com tentar fazer uma pessoa visualizar o que você está pensando, ou ter uma ideia que até não é tradicional, e você está tentando, né, contar um pouco do que está na sua cabeça, e aí foge palavra, faz falta o inglês ser totalmente fluente. Eu senti que eu perdi meu senso de humor, assim, quando eu vim pra cá, porque eu não conseguia ser do meu jeito, ser engraçada. Às vezes, né, essas piadas que você faz, tipo, se você perde, né, o timing delas, você acaba, tipo, que ninguém entende muito o que você tá falando, ou você faz e realmente a pessoa não entende. Foi difícil pra mim no começo em relação ao inglês. Eu achei que eu me expressava, demorava muito mais pra me expressar, enquanto eu podia falar uma coisa, né, de um jeito sucinto. Então, até às vezes eu pensava em nem falar, porque você acaba ficando, né, um pouco mais não vergonha, mas você acaba, né, falando, se eu não vou falar bem, melhor eu ficar quieta. Então demorou um tempo pra eu começar a me sentir mais confiante e conseguir ser mais eu mesmo em inglês. E até coisas bobas, assim, né, eu fui brifada, acho que um dos meus primeiros projetos na Thomson, quando eu cheguei aqui, era de um remédio pra azia, chamado Pepcid. E eu achava que era Pepsi a bebida, né? Eu tava achando assim, nossa, que legal, vou ter um briefing. E isso, assim, também mostra um pouco de como eu tava no começo, que eu nem tinha pesquisado direito os clientes da agência, mas enfim. Eu tava lá no briefing, assim, Pepsi, todo mundo falando Pepsi, e eu achando que era bebida, falando que dava azia, e eu tava entendendo como é que aquele briefing tava falando de Pepsi, mas era pra falar de azia, e não tava entendendo muito bem. E aí que eu vi que eu não tava nem sabendo o produto que a gente tava falando. Então, assim, tinha coisas engraçadas desse tipo, que realmente, né, você olha e você fala, nossa, a barreira da língua é realmente um problema. E às vezes, no brainstorm mesmo, como eu falei, com o seu dupla numa sala fechada, que você sente muito menos confiante, assim, pra contar suas ideias. E acho que além da língua, eu acho que teve um pouco também do processo dos americanos. Eu não sei se é o processo dos americanos, eu fico com dificuldade de saber, porque como eu saí do Brasil, de certa forma cedo, eu não tinha trabalhado em muitos lugares, pode ser que eu também sentiria isso se eu fosse para uma outra agência no Brasil. Mas eu acho que em relação ao jeito de pensar, eu não fiz uma escola de portfólio, né, como a Miami Ed School na época, nem tinha, acho que muita Miami Ed School no Brasil, eu não tinha muito essa cultura, mas aqui é meio que básico, né, todo mundo que tá nas agências aqui fizeram um portfolio school, que você, tipo, aprende como você pensa, você aprende quais são os passos, e na faculdade, tudo bem, a gente aprende um pouco, mas não é focado na criação, a faculdade é focada em, né, tem todas as matérias. Então, eu senti que eu demorei um pouco pra pegar, pra entender, assim, o jeito de olhar para um briefing, e apesar de você pode, né, conversar com as pessoas e elas falam, cada um tem seu jeito, mas no fundo eu acho que tem um certo aprendizado que você tem no portfólio school, do jeito que você enxerga o briefing, do jeito que você né, pensa, enfim, eu acho que eu demorei um pouco, eu estava um pouco atrasada nesse sentido. Esse é um movimento que antes, assim, ele não era muito trilhado por outras gerações de publicitários, assim, né? Para você ascender até chegar fora do país, você precisava chegar a um cargo relativamente importante numa empresa multinacional e aí pensar em uma promoção, uma transferência. Você vê esse movimento que você fez, assim, de ir direto para fora, como um movimento possível ainda hoje para jovens brasileiros? Há um interesse do mercado gringo
gringo pelos talentos nacionais? Com certeza. Eu acho que assim, a gente está no momento que a questão burocrática realmente é uma barreira. Tem a questão do visto, né, de certa forma tem que ser uma agência um pouco maior ou mais estabelecida para investir no visto e nesse processo. E eu acho que isso sempre vai ser, né, uma barreira e um problema, mas tem muito interesse das agências daqui em brasileiros. Eu acho que o brasileiro é muito bem visto no sentido de dedicação, o cuidado com o design, com o craft das ideias. Eu acho que, né, tem muito espaço aqui, mas a questão do visto realmente é um problema. É muito difícil no começo, quando você tem muito pouca experiência, como uma agência fala, não, a gente quer trazer você aqui pra gente te ensinar, pra gente, né, pra você crescer junto com a gente. É mais fácil quando você já é um pouco mais sênior, que você fala, olha, né, o que eu posso acrescentar pra agência de vocês. Mas eu acho que nada é impossível. Eu realmente acho que fica mais difícil no começo. Então a questão do visto é um problema. Então, assim, se a pessoa puder estar aqui, talvez fazendo algum curso, e puder ter mais contato com pessoas de agência pessoalmente, talvez, né, você consiga mostrar um pouco mais o seu diferencial, o que vale a pena, o porquê das agências, que vale a pena as agências investirem em você. Porque eu acho que fica mais difícil ainda, estando do Brasil, só mandando um e-mail, né, com a sua pasta. Ou se não, fazer aquela pasta mesmo de, tipo, mostrar para as agências o quanto que você pensa diferente, olha os trabalhos, né, proativos, porque às vezes as pessoas não têm oportunidade, o pessoal mais jovem não teve oportunidade ainda de produzir campanhas premiadas ou campanhas que são muito grandes, assim. Então, eu acho que de repente vale a pena investir muito mais em ideias proativas, tentar fazer as coisas acontecerem, mandar para os meios de comunicação para ver se eles publicam a sua ideia, para ver se você ganha uma visibilidade nesse sentido. E acho que daí dessa forma você pode ser né, um profissional mais atrativo, assim, para uma agência querer te trazer do Brasil. Mas eu acho que tem muito espaço, sim. Você tem uma das carreiras mais expoentes, assim, da indústria propaganda. Você foi citado na lista da Business Insight como uma das pessoas mais criativas da indústria abaixo dos 30 em 2012, 2014, 2015, 2016. Em 5 anos você apareceu 4 vezes nessa lista. E várias outras listas, né? Como a da Adweek, a Dagem e outras assim. Você desenhou a sua carreira para atingir o posto de liderança que você atingiu hoje? Ou foi um processo natural, ele foi acontecendo assim? Não, eu desenhei. Eu acredito muito em você parar de nem se for de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, parar e pensar, eu tô no caminho certo? O que tá dando certo? O que eu tô fazendo que tá contribuindo para os meus objetivos profissionais? Será que eu tô fazendo as coisas que eu preciso estar fazendo? Eu acho que você tem que pensar, não pode deixar as coisas meio que acontecerem se você tem essa ambição, essa vontade. Eu sempre gostei do que a gente faz, da nossa indústria, e procuro parar e pensar. Eu tô trabalhando para as pessoas as pessoas dentro da agência que eu quero estar trabalhando, eu estou trabalhando perto das pessoas que eu admiro, o cliente que eu estou fazendo, eu preciso fazer mais, assim, vale a pena eu tentar pegar uns briefings de um outro cliente também. Sempre tô me perguntando e cobrando e não deixando muito as coisas ficarem confortáveis, porque eu acredito que você é responsável pela sua carreira e se esse é seu objetivo, você tem que se manter em xeque mesmo. Então, sempre pensei muito nisso, e acho que é importante, assim, nem que você mesmo coloque no seu calendário daqui 6 meses, né, uma reunião que seja assim, para você lembrar de rever as coisas. E aí eu acho importante você comunicar isso para os seus chefes, né? Sentar com eles e falar o que tá certo, o que tá acontecendo, o que você tá gostando, para, né, você continuar fazendo, o que não tá contribuindo para os seus objetivos, ou o que você pode fazer a mais para você chegar lá mais rápido, ou para você simplesmente chegar lá, porque às vezes, né, você não percebe que você não tá, de repente, avançando do jeito que você quer. Então
eu acredito muito em comunicar isso, os seus objetivos, e em estar sempre de olho, assim, no que está acontecendo. Bacana. Quando eu estava na faculdade, eu lembro de uma das críticas que a nossa indústria, ou melhor, a nossa ponta da indústria, dava, assim, um feedback para todo o ecossistema, assim, como um todo, era de uma juniorização nos departamentos de marketing das marcas. De lá pra cá, assim, você já sofreu algum tipo de crítica ou ainda resistência, assim, dos seus pares por ter se tornado VP tão jovem? Acho que já, né? Quer dizer, acho não, já. Eu acho que por ser mulher, eu tenho cara de novinha, não que eu não seja nova, né? Eu tenho 31 anos, mas eu ainda tenho, acho que o pessoal sempre fala que acho que eu pareço ainda mais nova, então é difícil você às vezes sentar do outro lado da mesa de uma pessoa já bem mais velha, que já tem mais experiência, e tá lá falando pra ela por que a ideia dela não tá certa, ou, entendeu? Então, acho que, às vezes, você demora um pouco mais pra ganhar o respeito das pessoas, né? Elas estão meio que ali te olhando e falando assim, né, por que eu tô respondendo pra essa pessoa, assim? Eu acho que é disso que vem muito o trabalho que você faz. Quanto mais eu fui fazendo trabalhos que eram bem vistos, ou que, né, de certa forma, eram eficientes, premiados, eu acho que mais as pessoas vão já sabendo o trabalho que você faz e te respeitando. Então, acho que isso realmente ajuda muito. Você fala, eu tô respondendo para essa pessoa, eu tô aqui colaborando com ela porque ela já fez esses trabalhos, então eu acredito que ela é uma pessoa né, que eu respeito ou que eu quero trocar ideia. Mas, em geral, assim, às vezes, quando você não tem a oportunidade também de estar convivendo muito para mostrar isso, ou para a pessoa talvez já conheça o seu trabalho, você tem que se provar um pouco a mais, eu acho. Eu já participei de muita reunião, assim, com às vezes, diretor de criação executivo. Eu trabalhei, na maioria das vezes, com um homem, assim, de dupla. Então, eu já participei de muita reunião que o diretor de criação executivo olhava mais pro meu dupla para falar, ou às vezes até eu fazia a pergunta e eles olhavam para ele para responder, e assim, eu acho que me incomodava, só que eu nunca deixei isso me intimidar. Então, pelo contrário, eu ficava mais irritada e falava, não, então eu vou falar mais ainda, eu vou perguntar mais e vou querer, né, fazer questão de ser presente para, né, essa pessoa entender que a gente é um time, que eu tô contribuindo tanto quanto ele. Também, às vezes, tem um pouco da questão do diretor de arte e redator. O redator sempre acaba falando um pouco mais, apresentando as ideias, é uma pessoa que, né, é mais envolto em relação à apresentação. Então, às vezes, o pessoal acaba olhando um pouco mais, se referindo um pouco mais a ele. Mas eu acredito que a questão de ser mulher, de ser mais nova, também tinha uma influência, né? E também não ser americana, porque os meus redatores, na maioria das vezes, são americanos. Então, tem uma certa, né, ali uma certa conexão, ainda mais quando você fala de coisas culturais, esporte, coisa que talvez que eu realmente não entendo tanto e às vezes não posso contribuir muito pro assunto, então você acaba vendo que vai criando uma conexão a mais com o outro lado. Então, eu acho que isso realmente acontece, sim. E a minha dica para as pessoas que acabam presenciando isso é assim, não deixe isso te intimidar, sabe? Usa como energia para você provar mesmo para as pessoas que elas estão erradas, que elas têm que pensar diferente. Eu acho que o mercado já está nesse movimento de reparar, de perceber que né, o valor que tem as minorias, ou, né, as pessoas que né, as mulheres e, enfim, né, o pessoal na indústria. A gente tem uma lista bem grande, assim, de problemas que a indústria tá questionando, né, e tal, que acabam colocando essa indústria em qualquer painel que a gente ouça. A gente saiu de Cannes agora, tiveram várias dessas, assim, como uma profissão em reinvenção eterna, né? Então a gente tá falando de jornadas excessivas de trabalho, diversidade, representatividade, como você... e questões de gênero, como você colocou agora, racismo, machismo, modelos de remuneração sendo questionados, a própria premiação em si. Que problemas da indústria você, como VP, tenta romper, assim, no seu dia a dia? Você citou um agora, por exemplo, mas especialmente quais problemas você se vê mais engessada pelo ecossistema e os outros players que envolvem esse negócio, assim?
Nossa, são tantos. Acho que uma coisa que eu tô agora vivendo, que eu reparei não, já sabia que era um problema, mas que eu me sinto muito engessada, é a questão de licença maternidade, licença paternidade também. É uma coisa que é muito difícil a gente mudar, e é uma coisa que eu, né, como eu acabei de ter um filho também, tô voltando de licença maternidade, eu vejo que é uma coisa que a nossa indústria tá ainda muito, eu não sei, assim, a nossa indústria acho que é mais os Estados Unidos mesmo, talvez, eu não sei exatamente qual que é, né, o policy do Brasil, mas que aqui eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito, né, licença paternidade normalmente é uma semana, eu acho que isso já reforça muito o fato de que a mãe tem que ser a pessoa que cuida do bebê, né, que é responsável, você já coloca, né, você já meio que estabelece isso a partir do momento que você fala que o pai só pode ficar em casa uma semana. E mesmo para a mãe é pouco tempo, meu bebê foi prematuro também, para mim isso contribuiu ainda mais para eu achar que eu precisava ficar em casa mais tempo com ele. Né, aí você pode escolher, claro, né, a BBDO tem a sorte de que é uma agência muito flexível e que me apoiou muito nesse momento, mas eu acho que em geral, como mercado, é um problema que eu me sinto engessada, que eu não tenho muito o que fazer. E em relação a problemas que eu tento realmente fazer diferença e que eu me esforço e tenho como foco, é a questão da diversidade, sim. Eu acho que a gente está muito em foco essa conversa, e realmente tem muita agência e o mercado está colocando mais em prática, mas ainda a gente não está, assim, não está no ideal. E se a gente continuar movendo nessa velocidade, vai demorar muito para a gente realmente chegar no ideal. Então, eu acho que como diretora de criação é muito fácil você analisar a ideia das pessoas só, tipo, você pega um time que apresenta para você fala assim, não, e continuar o seu dia. Mas eu acho que o que a gente precisa fazer mais é querer pegar o time especial, né, na minha opinião, aquelas pessoas que têm menos oportunidades, como as mulheres, os negros, comunidade LGBTQ, os pessoas com desabilidades. Então, eu acho que, assim, pegar essas pessoas e dar uma assistência a mais, em vez de só, tipo, tá escolhendo ideia e tá sentando com essas pessoas e vendo se elas, por acaso, tiveram menos oportunidades ou se elas estão, de alguma forma, não sendo valorizadas ou se elas precisam de uma força a mais em relação a, né, ensinar como pensar, ensinar o processo, ver o porquê que talvez elas não estão crescendo tão rápido na carreira delas, ou dar mais oportunidade, prestar atenção. Menos, acho que é mais coaching mesmo do que só ser diretora de criação que escolhe ideia, que na minha opinião não é a função certa do diretor de criação. Então eu tento muito também conversar com pessoas que me mandam e-mail, assim, eu nunca deixo de responder o e-mail que alguém me manda. Tem muito brasileiro que me manda e-mail, muita mulher também, eu tento participar de grupos focados nisso, e eu tento realmente encorajar as mulheres e, né, as minorias em ver um futuro em publicidade, porque eu acho que o momento da nossa indústria está pedindo mais diversidade e as pessoas estão começando a notar realmente a diferença que isso faz. Então é um problema ainda, mas eu tento ajudar da forma que eu posso, assim. Deixa eu te perguntar por aí, você disse que recebe muito e-mail de brasileiro, eu imagino que sim. Esse problema que você percebe, então, vivendo a realidade norte-americana e conversando com as pessoas daqui, esses problemas críticos, assim, do universo da propaganda, eles acontecem na mesma proporção daí pra cá, assim, porque o que eu percebo daqui é que essa é a principal pauta hoje em dia, e especialmente estamos chegando no momento de debater isso que você fala, de não só legal, agora contratamos essas pessoas, colocamos elas aqui pra dentro, mas elas não tiveram a mesma oportunidade, eu não posso ter o mesmo nível de exigência, de cobrança, né, com essas pessoas, eu preciso nivelar todo mundo e dar as oportunidades que elas não tiveram, né, e tudo mais.
Esse, então, é o que eu vejo como um dos principais debates hoje. Você também sente isso daí pra cá? A proporção que isso acontece é a mesma, assim? É maior, menor? Eu acho, pelo que eu vejo, eu posso estar errada, mas pelo que eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas daí, porque eu já saí, né, do Brasil há muito tempo, Sim. Eu acho que o Brasil está um pouco mais no discurso ainda. Eu acho que aqui a gente já está mais na prática em relação a isso. Eu acho que, né, aqui já tem mais líderes de agências promovendo essas minorias e colocando mulheres em cargo de liderança. Eu acho que tem mais gente aqui não aceitando mais times que não são de diferentes backgrounds, assim. E eu acho que, mesmo em relação à produção, você vai agora... Tem tanto programa aqui, né? Você vai agora ver, tipo, um diretor para produzir o seu filme. Tem os programas que a agência participa, que você tem que incluir uma diretora, pelo menos uma mulher, na sua procura de diretor. Tem muitos festivais que estão fazendo questão de ter 50% no mínimo de mulher nos painéis de jurados. Então, assim, a gente vê esse movimento e realmente as coisas acontecendo um pouco mais. Claro que a gente não está lá ainda, né, em relação a estar mundo equilibrado nesse sentido. Mas no Brasil, pelo que eu ouço, parece que é um pouco mais o discurso ainda, e ainda falta muito, muito mais essa cultura avançar, assim, essa questão da diversidade, que é uma pena, porque o povo brasileiro é muito rico, né, e diverso mesmo, e acho que as agências e as marcas podiam beneficiar muito dessa diversidade cultural, de pensamento, e também o povo da agência tem que refletir o consumidor, né? Então, assim, se a gente está criando para um consumidor que é o brasileiro, que é muito diversificado, e a gente está só tendo um tipo de pessoa, né, por trás da criação, né, consequentemente não vai ser a comunicação mais eficiente, né? A comunicação que vai realmente fazer mais sentido com quem a gente está falando. Então, eu vejo isso um pouco, assim, gostaria de estar errada, porque eu acho que tem muito potencial o mercado brasileiro nesse sentido. E me conta, olhando daqui pra frente, que tendências, e pode ser os problemas, assim, que do mercado, assim, que a gente já tá olhando no mercado dos Estados Unidos, que a gente ainda tá negligenciando no Brasil, que a gente devia estar com olhos mais atentos, assim. E também, de novo, eu acho que eu talvez possa estar errada porque eu saí do Brasil há muito tempo, mas eu vejo aqui o movimento dos clientes também mudando a estrutura deles de pagamento de agência por projeto ao invés de um FII anual. Eu não sei se isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil muito, mas as agências estão tentando se adaptar a isso, porque né, é um cenário um pouco mais instável para as agências nesse sentido. Então aqui o pessoal já está começando a se preparar. Sim. E está começando a, de repente, investir um pouco mais numa questão de consultoria, de marca, sair um pouco só de oferecer propaganda e oferecer um pouco mais a questão do marketing mesmo, e ir além de, né, produzir uma campanha. Eu vejo esse movimento aqui. Eu não sei exatamente em que passo está o Brasil nesse sentido. Legal. Eu quero, agora sim, chegando mais nessa parte do business mesmo, eu queria te fazer uma pergunta. Em 2015, por aí, a gente começou a falar, talvez até antes, sobre as consultorias de negócio invadindo o mercado da comunicação, né? Accenture, PwC, Deloitte, não sei o quê. O movimento previsto era que, né, esses players, como eles já estavam envolvidos em toda a cadeia do cliente, desde o desenvolvimento do produto bem antes, faltava só eles chegarem nessa parte de comunicação, e efetivamente isso aconteceu, né? E de fato, era um argumento poderoso, assim, putz, agora eles vão contratar essas pessoas, ou vão criar essas equipes internas e tudo mais. E isso fazia sentido porque a gente está vivendo esse momento de não pode ser só comunicação, tem que ser muito mais que isso, conversas mais verdadeiras e tal.
E aí a minha pergunta é, que estratégias grandes grupos de agência multinacionais, talvez como a BBDO, adotam frente à entrada dessas consultorias no mercado para se manterem tão relevantes como são ainda hoje, assim, na discussão e no processo de comunicação? Eu acho que as agências estão tentando ver que, assim, estão entrando realmente nessa parte mais de consultoria. Acho que a RJ é uma agência que faz muito isso aqui e tem muito sucesso em fazendo isso. Mas eu acho que elas estão percebendo que tem que oferecer mais para o cliente do que só propaganda, né? Eu acho que no mundo que a gente está vivendo, onde tem, primeiro as marcas têm suas próprias agências internas e também tem as mídias sociais que estão levando parte da verba de criação e da produção de ideias. Eu acho que as agências em si aqui estão tentando ser relevante nesse sentido e oferecer mais do que só a propaganda. Então, por exemplo, entender mais o business do cliente mesmo, os números, e tentar oferecer soluções para, de repente, aumentar o lucro deles com um certo produto que não estava sendo o foco da comunicação ou com um certo problema que eles não perceberam que daria para a gente fazer alguma coisa e dar mais visibilidade para eles de certa forma, ou trazer mais lucro para eles de uma forma diferente. Então eu acho que as agências estão tentando entrar muito mais nesse meio, e é isso que agências como a BBDO estão tentando fazer para se manter relevante, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo. Eu quero voltar um pouquinho no que você falou antes. Você disse que você é super engajada em grupos e tudo que debatem a representatividade de mulheres, negros e tal. Eu vou usar carga extra ou responsabilidade extra na falta de uma expressão melhor, assim. Mas você sente algum tipo de, então, carga extra por ser uma mulher num cargo de liderança internacional, em uma indústria onde a gente debate cada vez mais a necessidade de mulheres e outras minorias e grupos minorizados em cargos de liderança? Ah, sim, eu me sinto responsável. Eu acho que todo mundo tem que se sentir na minha situação, pessoas que estão ainda mais em cargos acima de mim. Eu acho que a gente tem que realmente levar para o pessoal e falar, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E então eu me sinto responsável, sinto que eu tenho uma responsabilidade em ajudar pessoas igual eu tive outras mulheres, e não só mulheres, tive outras pessoas acima de mim que, né, viram potencial, que resolveram investir em mim, que, né, tiraram tempo delas para me ensinar, né, a mais. E então eu acho que do mesmo jeito que fizeram isso comigo, eu tenho que fazer com outras pessoas, e tem que ser a nossa responsabilidade, tem que chamar meio que pro pessoal, porque senão fica muito, o problema da indústria realmente, entendeu? Mas ninguém faz muito nada, e não dá também para contar só com realmente a liderança mesmo das agências, assim, eu digo, os CCOs, os CEOs, tipo, não dá para também só esperar deles que eles resolvam tudo. Então, acho que tem que ser, cada um de nós temos que ter essa responsabilidade e fazer alguma coisa sobre isso para realmente as coisas mudarem. Incrível. A gente está vivendo no Brasil um movimento muito parecido politicamente com o que os Estados Unidos começou a viver já há mais de 2 anos. Uma política que é mais voltada ao conservadorismo, assim. E na contramão disso, há alguns anos antes, assim, as marcas também já estavam levantando pautas mais progressistas, né? Você acha que, frente a esse cenário político mais conservador, as marcas podem regredir e voltar a discursos anteriores, ou ainda estagnar esse tipo de bandeira, esse tipo de pauta social importante? Pode estagnar esse movimento progressista que vinha acontecendo? Eu acho que não. Eu gosto de acreditar que não. Mas é interessante, porque realmente a gente está vivendo um momento tão diferente que a gente está até dando, acho que, poder ou legitimando talvez o sentimento de pessoas mais conservadoras nesse sentido. Eu acho que não tem como mais ter uma volta das marcas. Eu acho que o pessoal está hoje em dia, apesar do momento que a gente está vivendo, economicamente, o pessoal está muito mais engajado em causas sociais, muito mais ligado ao que está acontecendo, assim, o que está por trás das marcas, o que eles estão fazendo de bom ou de ruim para o meio ambiente, ou realmente como que é formado o time deles, o produto, qual que é o benefício que traz. Acho que, assim, tem muito mais consciência nesse sentido do consumidor, então não tem muito como voltar como era antes. Eu acho que
Eu acho que só vai daqui só vai melhorar nesse sentido. E as marcas que acho que não pegarem assim, não continuarem nesse progresso, vão acabar ficando para trás, vão acabar ficando sem espaço, porque né, os jovens hoje em dia estão buscando muito mais uma mudança, e talvez, né, o pessoal um pouco mais velho pode até ir para trás nesse sentido que você falou, ficar um pouco mais confortável com ser mais, sim, né, conservador, mas eu acho que o mundo que tá, assim, a nova geração não tem como, eles já estão, já a gente, né, todos nós já estamos exigindo isso das marcas, então acho que não dá para voltar. Obrigado por essa injeção de esperança. Eu queria encerrar perguntando, assim, você foi mãe recentemente, e esse é um tema que eu super quero abordar, que eu acho que é um episódio só sobre isso, assim. Você falou de alguns problemas que a gente tem na indústria, né, em relação a isso, licença paternidade, licença maternidade e tudo mais. Sobre maternidade eu quero te perguntar, então, como tem sido essa experiência para você e como você está se programando para a volta ao trabalho? Você já voltou? Como é que você está se sentindo com esse momento tão único? É maravilhoso, né, ser mãe. Eu tô, assim, encantada, feliz, e ao mesmo tempo foi muito difícil. Eu tive uma situação específica que eu tive que ficar de cama um pouco 2 meses antes do meu filho nascer no hospital, e aí depois ele nasceu prematuro, mas enfim, tá tudo ótimo. Então eu falo que foi maravilhoso, mas eu procuro, como ser humano, contar um pouco do que não foi maravilhoso, porque eu acho que tem muita gente que passa pela maternidade, só ouve dos outros que é maravilhoso, o amor e etc, e você acaba se sentindo sozinho a hora que você passa pelos problemas, ou acaba, né, sentindo as dificuldades também, que é essa mudança tão grande na vida de uma pessoa. Então, eu tô muito feliz. Eu acho que publicidade nesse sentido, pelo menos aqui nos Estados Unidos, existe uma flexibilidade, existe uma consciência muito grande de ser mãe e em relação ao trabalho e à qualidade de vida. Então, também tenho sorte de trabalhar para uma agência que acredita nisso, como a BBDO, que me deu muita flexibilidade, que eu acabo trabalhando de casa. Agora eu já voltei a trabalhar faz umas semanas, mas muito de casa. Eu vou quando tem uma reunião importante, e contanto que você está entregando seu trabalho, participando das coisas, não está faltando, né, com a sua obrigação, não tem problema você estar de casa. Acho que o mundo que a gente está vivendo também está muito móvel, então as agências têm que se adaptar a isso. E então está sendo muito mais fácil por eu trabalhar para um lugar assim, e por ter essa cultura aqui de não precisar estar na agência. Eu me sinto, né, mais perto do meu filho. Acho que tem muito essa conexão da mãe e do bebê no começo, que é difícil se você romper e só simplesmente começar a ir para o trabalho. Acho que até acaba sendo pior para a pessoa que está trabalhando, que está mais com a cabeça, né, fora do trabalho. Então eu acho que beneficia os dois lados quando existe mais uma flexibilidade nesse sentido. E tem já outras pessoas que têm cargos de liderança, que têm filhos, então eu olho para elas e falo, nossa, essas pessoas conseguem, eu também vou conseguir, porque a publicidade é uma profissão que exige bastante o nosso tempo, o nosso foco, mas eu fico feliz de ter exemplos que eu posso ver e me basear, e eu fico feliz também espero, né, que eu seja, de certa forma, um exemplo para outras pessoas que podem ver que elas podem ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo, e que tem espaço para os dois. Incrível, Bianca, eu adorei. Eu queria te agradecer pelo teu tempo e por essas mensagens tão poderosas que a gente trouxe aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu acho muito legal pessoas como você que estão trazendo essas pautas para tentar mudar as coisas e trazendo, assim, de certa forma, o que a gente estava falando, né? Não deixando o outro discurso dominar, dando voz para as pessoas que de repente querem fazer diferente. E então eu que agradeço você por estar fazendo esse podcast, que eu acho que vai ajudar muita gente. Me indica um @
Momento Me Indica um Arroba com a Bianca. O papo foi incrível e eu queria saber, Bianca, quem são as pessoas que estão te inspirando na propaganda, que arrobas você queria indicar aqui pra galera que ouve esse podcast? Tem tanta gente, né? Mas eu vou tentar focar em alguns que eu tô no momento realmente impressionada com o trabalho. Eu acho que uma das pessoas é a Laura Chiavone. O arroba dela é realmente Laura Chiavone. E eu acho que ela está fazendo um projeto muito legal com o Like a Boss, que é um curso online de liderança, né, para mulheres e para elas aprenderem o conceito e as técnicas práticas de liderança. Então, uma coisa que está precisando muito. Eu acho que ela é uma pessoa que está tentando ajudar muito esse meio e vale a pena conhecer e seguir ela e dar uma olhada no projeto dela. A Andréa Siqueira, como eu falei no começo, e ela foi uma pessoa que acreditou em mim muito no comecinho. Eu contei para vocês que ela era a diretora de criação da Thomson em São Paulo, quando eu fui entrevistar lá. E eu tinha um portfólio ainda muito fraco, né, de certa forma, mas ela, né, parou o tempo dela para conversar comigo, para me entender, para ver, e viu alguma coisa em mim e resolveu me ajudar, né, a conseguir essa oportunidade de trabalhar aqui. Então acho que são pessoas que nem ela que a gente está precisando mais, e ela está sempre realmente focando em talento novo, em ajudar as pessoas da indústria a crescerem. Acho que é muito bacana, a gente precisa de mais gente que nem ela. E eu sei que talvez não vale muito porque ele já fez o podcast, mas o André Chaves, eu acho que ele é uma pessoa que tem que seguir mesmo. É @André Chaves com 2 S no final. Ele tá sempre na frente, o papel e caneta, né, que vocês já devem conhecer, mas ele tá sempre na frente de mudar o mercado para o melhor, de trazer consciência social para as marcas e ajudar os projetos sociais, o que eu acho que é extremamente importante. A publicidade é uma ferramenta muito poderosa e a gente tem que usar, sim, para fazer algo positivo no mundo. Então, eu acho que ele está na frente desse movimento. Incrível, adorei os teus arrobas, muito obrigado mais uma vez por esse momento, foi incrível. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo e tua participação aqui. Imagina, obrigada a você, foi um prazer. E é isso, podcast. Eu tô mega feliz com esse papo. Foi incrível falar com a Bianca, como sempre tem sido todos os convidados desse podcast. Eles têm me aberto a cabeça para várias outras perspectivas dessa indústria. E a gente falou sobre maternidade, sobre carreira, sobre jovens fazendo o mesmo movimento que a Bianca fez, sobre essa carreira ascendente, estrondosa que ela tá fazendo lá fora. Então eu espero que tenha sido tão cativante para você quanto foi para mim. Um recadinho importante, eu tô pensando em trazer nessa partezinha final de cada episódio alguns comentários que vocês fazem sobre cada episódio. Então, se você quiser debater mais, falar mais sobre o que você está pensando, sobre essas transformações no mundo da propaganda, o que você está vivendo, contar o seu desabafo até de forma anônima, se você preferir, me manda um recadinho lá no @LucasSchuch, SCHUCH. Vai ser incrível poder trocar essa ideia com você. E se você quiser que esse comentário venha a público, me fala também, que pode ser que no próximo episódio a gente já tenha isso. O convidado do próximo episódio é ninguém mais, ninguém menos que o sócio de uma das agências reconhecidas pelo mercado publicitário nacional como uma das que mais preza pela representatividade de minorias e grupos minorizados no seu time e que trabalha para grandes marcas nacionais. Como sempre, eu conto quem é esse profissional lá no meu Instagram. E é isso, podcast.